Olá, nós estamos de volta para mais um bate-papo em torno da semiótica do Grey Mass, aplicada ao texto musicalizado, o texto God, de autoria do John Winston Lennon, em que ele nega figuras emblemáticas na segunda parte da música, afirma Deus ser um conceito na primeira parte e que o sonho acabou na terceira parte, né? E nós vamos então trazer para análise nessa conversa de hoje a segunda pessoa que ele nega a sua fé na segunda sequência da música. Ele diz: eu não acredito na Bíblia, eu não acredito na magia, não acredito em I Ching, que é o livro das mutações chinês, não acredito no tarô, que são as cartas lá da sorte, da adivinhação também dos chineses. Aí ele diz: eu não acredito em Hitler, que foi o assunto da nossa última conversa. E agora ele vai dizer: eu não acredito em Jesus. I don't believe in Jesus. Para quem não sabe, Jesus é Yeshua HaMashiach, o Messias enviado. Conforme o anjo Gabriel anunciou a Maria, Yeshua será o nome dele. Você terá um filho, o nome dele será Yeshua. E ele vem para religar a humanidade aí a Deus, né? Segundo a narrativa do Novo Testamento. Então Cristo, né, ou Yeshua, do ponto de vista da narrativa bíblica neotestamentária, ele não nasceu do sangue, né, nem da vontade da carne ou do desejo do homem, mas da vontade de Deus, por inspiração do Espírito Santo. Então Yeshua, né, ou Jesus, como é conhecido no Ocidente, é o verbo de Deus, conforme narra Martin Forward em relação aos evangelhos. Ele vai dizer o seguinte: John opens with his statement about the divine word of God becoming flesh. Então, por esta razão, Cristo, né, em nosso modo de ver, é uma figura que transcende o mito, porque a sua criação, de acordo com a narrativa bíblica, não é humana, mas é uma criação divina. Ainda em nossos dias, de acordo com depoimentos de milhares de sujeitos da fé, espalhados pelo mundo, né, e que adoram aí o nome de Cristo, né, então essas pessoas todas ao redor do mundo vão ver em Jesus um operador de milagres, um operador de sinais, um operador de maravilhas, como no passado, manifestando-se no meio de seus seguidores nos movimentos pentecostais de restauração do homem, através do Espírito Santo, movimentos carismáticos e assim por diante. Então, Jesus, dentro do texto do John, na análise semiótica, é a representação máxima do cristianismo. Nele encontramos a isotopia, né, do cristianismo, do amor, né, da redenção. Então ele é a própria divindade, segundo a doutrina neotestamentária. Esta prova da divindade de Cristo pode ser vista por meio de suas próprias palavras. I and the Father are one. Eu e o Pai somos um. Anyone who has seen me has seen the Father. Qualquer um que tenha me visto, vê também o Pai. Então veja bem que ele se coloca como sujeito de uma isotopia fusional. Ele é ao mesmo tempo o Filho e ao mesmo tempo ele se coloca como o Pai, né? Ele e o Pai são uma única entidade, uma única pessoa. Jesus é, portanto, figura que converge à isotopia da divindade, não sendo mais objeto de adoração, não só dos cristãos, mas de judeus, né, aqueles que se converteram também ao cristianismo, de gentios e de todos quantos nele vieram a crer. Jesus, em sua semelhança ao Deus Pai, ele é sujeito operador do poder e destinador social do dever. Nesta condição, chama a todos que, como ele, possam se desprender de si mesmos, né, se esvaziarem, né? Aquele que quiser me seguir, que negue a si mesmo, ele disse. Então, esse esvaziamento ele pede a todos que se esvaziem, né?
renunciem a si mesmo e venham a segui-lo em busca de uma vida fora do reino humano e do condicionamento cultural. Então veja bem, if anyone would come after me, palavras de Cristo, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Então aquele que quiser vir após mim, né, me seguir, ele deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz diária e me seguir. Então veja, a condição para tornar-se seu discípulo é o desapego, né, a renúncia de si próprio, o que implica em um desprendimento do condicionamento cultural. É assim, pois, que o destinador Jesus manipula seu público destinatário, o conjunto de fiéis, a romper com uma cultura baseada no apego aos bens materiais, entendendo-se como matéria não apenas a tematização das riquezas terrenas, mas todos os desejos e o instinto da carne em oposição ao espírito, né? Embora haja aí os pregadores da prosperidade, né? Então, ele ensinou o desapego, na verdade, das coisas materiais. Para o narrador de God, né, o John, o S1, sujeito que aparece ali dentro do texto, esse Jesus é comparado a um Deus conceito dor, disfórico, produto da criação humana, um objeto produzido pela cultura. E por isso, nele, em Jesus, o John não crê. O actante sujeito narrador quer assim fazer o seu discurso parecer com o mesmo discurso de João, o evangelista, o discurso de Cristo, buscando em consequência o lugar ocupado pelo discípulo amado, né? Ou mesmo do próprio Filho amado de Deus. Então veja bem, uma busca, na verdade, de afeto, né? Do John, em última instância. Essa busca da semelhança de Cristo pelo sujeito narrador pode ainda ser notada no ato, né, da ressurreição, conforme vemos na última parte do seu texto, e que ainda vamos analisar aqui, quando o narrador, na pessoa de John, acha-se renascido. Ele diz: eu era o leão marinho, né, mas agora sou John. Ontem, né, eu era o tecelão do sonho, mas agora eu renasci. Ou eu era o leão marinho e agora estou renascido. Então o sujeito da ressurreição aparece aí na última parte da música, ao negar a sua fé em Jesus. O John rompe um contrato fiduciário com a cultura cristã e, consequentemente, com a crença na ressurreição, posto que, segundo a fé dos adeptos do cristianismo, Jesus ressuscitou, né, no terceiro dia. John é o tipo de sujeito séptico em relação ao próprio Jesus, assumindo uma posição pagã e desenvolvendo a postura de anticristo, oponente ao programa narrativo de Cristo, como destaca o Frederick Seaman. Frederick Seaman, ele escreveu um livro, e no seu livro, usando das próprias palavras de John Lennon, a quem nós recorremos numa embreagem actorial, ele vai dizer o seguinte: One night, John, Julian and I were watching Jesus of Nazareth on television, and John began working himself up into a tirade against Christianity, saying that it had virtually destroyed what was left of pagan culture and spirituality in Europe, a great loss to civilization. I'm a born-again pagan, John said, with pleasure at the turn of phrase. Julian looked at him, puzzled at first, and then against, as John kept saying, let's have the main event, let's get to the crucifixion already. Então eu vou traduzir para vocês aqui as palavras em que o John se insere aqui na fala, né? Uma noite, John, Julian e eu estávamos assistindo a Jesus de Nazaré, aquele filme, né, na televisão, e John começou a elaborar fortes argumentos contra o cristianismo, dizendo que havia virtualmente destruído o que sobrou da cultura pagã e da espiritualidade na Europa. É uma grande perda para a civilização. Eu sou um pagão renascido.
John disse com prazer na virada da frase. Julian olhou para ele perplexo em princípio e depois horrorizado, enquanto John continuava a dizer: vamos para o acontecimento principal. Vamos chegar à crucificação já. Então veja a fala do John aí numa das entrevistas captada pelo Frederick Seaman em seu livro de 1991, na página 60. John é assim o tipo de sujeito que se afirma, segundo suas convicções, num verdadeiro opositor ao grande plano de Deus de religar o homem à sua divindade por meio de Jesus Cristo, mediador, entre Deus e o homem, o Verbo encarnado que ressuscitou ao terceiro dia, conforme mostram os evangelhos. Nesse depoimento, posterior à criação desta música que a gente está analisando, God, feito sádico, ele aguarda euforicamente a dor de seu oponente, tendo prazer com a dor de Cristo em sua crucificação, a dor de um Deus, de um mito do Todo-Poderoso. Já a Elizabeth Thompson e David Gutman, eles escreveram um livro chamado The Lennon Companion, ou Os Companheiros de Lennon, 25 Years of Comment, 25 anos de comentário. Eles explicam que essa sua repugnância a Jesus revelava ao mesmo tempo uma busca de identificação ou até mesmo superação do ícone do cristianismo. Então, vou citar aqui agora e vou ler Elizabeth Thompson e David Gutman. Much of his Christ identification, muito da sua identificação com Cristo, with its implications of limitless power, com suas implicações de um poder ilimitado, and meaningful suffering, e de sofrimento significativo, may simply have been an extreme reaction to his discovery. Pode estar simplesmente em reação extrema, com a sua descoberta, that to be the hero, de que ser o herói, and the representative of a generation, e representante de uma geração, was to be trapped into fulfilling that generation's expectations. Era justamente tentar preencher as expectativas daquela geração. Então, as explicações para a postura de John parecem muito pertinentes e reforçam nossa tese de que procurou alcançar um nível de deificação que surpreende, provoca e choca aos que, porventura, não tenham tido a oportunidade de reavivar algumas facetas de sua vida, desconstruindo momentos significativos que o texto God, por embreagens múltiplas, nos reconstitui. Então, romper sua fé com a Bíblia, com Cristo, Tarô, o I Ching, e outros livros importantes da cultura oriental e também da cultura ocidental, romper com os Beatles, frustrando o sonho de toda uma geração, custou-lhe mais tarde uma espécie de crucificação, ainda assim ínfima diante daquela sofrida por Jesus de Nazaré, ou Yeshua HaMashiach. Então Jesus ressuscitou e realizou sinais e maravilhas segundo uma vida imaculada. Quer dizer, sem ter mancha, sem ter mácula nenhuma, conforme relatam os evangelhos, O que nos leva à temática do sagrado. Então, em Cristo está a isotopia do sagrado. Em John está a isotopia da profanidade. Então, temos aí uma oposição sagrado e profano que podem ser mostrados dentro do texto, uma categoria semântica, no nível fundamental.